Você tem 30 e poucos anos, deveria estar no auge, mas acorda cansado, trabalha cansado, dorme cansado. E todo mundo ao redor repete a mesma frase vazia. Você é muito novo para estar assim, só que você está assim. E quanto mais você tenta se organizar, mais parece que o corpo simplesmente não responde. Então você começa a desconfiar. Será que sou preguiçoso? Será que perdi a capacidade de ser produtivo? Será que meu corpo já está quebrado aos 30? E aí você olha ao redor, academia, amigos, colegas de trabalho e percebe. Todo mundo da sua geração está exausto e ninguém sabe por quê. Então deixa eu te fazer uma pergunta. O que está acontecendo com a energia dos trintões brasileiros? Não é preguiça, não é falta de disciplina, não é frescura. E até o final deste vídeo, você vai entender por que essa geração específica vive esse colapso energético. Quais fatores ambientais, históricos e de hábitos estão drenando você sem você perceber, e onde você pode intervir, sem culpa, sem autoajuda rasa, sem promessa milagrosa. Porque o problema não é você, é o padrão. Vamos decodificar isso. Primeiro, vamos nomear o elefante na sala. Você nasceu na década de 1990. Cresceu ouvindo que o mundo ia melhorar, que tecnologia ia facilitar tudo, que você teria mais tempo, mais oportunidades, mais qualidade de vida que seus pais. E, tecnicamente, você tem acesso a coisas que seus pais nunca tiveram. Internet ilimitada, delivery, home office, aplicativos que otimizam sua vida. Mas tem um detalhe que ninguém avisou. Você também herdou todas as pressões das gerações anteriores e ganhou novas. Seus pais trabalhavam 8 horas e iam para casa. Você trabalha 8 horas e depois responde mensagem no WhatsApp, checa e-mail, atualiza portfólio, faz curso online, cuida de rede social. Seus pais tinham um emprego estável e aposentadoria garantida. Você tem contrato PJ, freela, múltiplas fontes de renda e zero estabilidade. Seus pais viam TV à noite e dormiam. Você vê YouTube, Instagram, TikTok, Netflix, notícias de catástrofe global, comparação social infinita e tenta dormir com a mente acelerada. Seus pais viviam no mundo analógico. Você vive num mundo digital que nunca desliga. E o corpo? O corpo continua sendo o mesmo. Mesma biologia. Mesma necessidade de sono profundo, rotina previsível, tempo de recuperação. Só que agora o ambiente não permite isso. E aí vem o paradoxo. Você tem 30 anos, tecnicamente está no auge fisiológico, mas vive num contexto que drena energia como se você estivesse em guerra constante. E você está. Guerra de atenção, guerra de produtividade, guerra de relevância, guerra de sobrevivência econômica. E o corpo interpreta tudo isso da mesma forma, ameaça contínua. E quando o corpo vive em ameaça contínua, ele redistribui energia. Tira de recuperação, tira de criatividade, tira de clareza mental e joga tudo em modo sobrevivência. Você não está sem energia. Você está gastando energia demais só para se manter funcional num ambiente que não foi feito para humanos. E isso não é teoria. Vamos aos dados. Agora vamos mapear os 3 vetores de colapso energético que atingem especificamente os trintões brasileiros. O primeiro vetor é trabalho como identidade mais precarização estrutural. Você cresceu ouvindo, faça o que você ama e nunca mais vai trabalhar. Resultado? Trabalho virou identidade. Você não tem um trabalho, você é seu trabalho. E se você não está produzindo, otimizando, crescendo, se destacando, você sente que está falhando como pessoa. Mas tem um detalhe. O mercado de trabalho brasileiro dos últimos 10 anos foi estruturalmente precarizado. Carteira assinada virou PJ. Estabilidade virou freela. Jornada fixa virou disponibilidade 24 horas por dia, 7 dias por semana. E sabe o que acontece quando o trabalho vira identidade, mas precarização vira norma? Você nunca descansa de verdade. Porque mesmo quando você para de trabalhar fisicamente, sua mente continua em modo alerta. E se perco esse cliente? E se não consigo fechar esse mês? E se alguém mais qualificado me substitui? Isso se chama hiperalerta crônica. E hiperalerta crônica drena energia constantemente, mesmo quando você está parado.
O segundo vetor é sobrecarga de estímulos mais guerra de atenção. Vamos falar de um número: 6 horas e 42 minutos. Esse é o tempo médio que o brasileiro passa por dia em telas, dados de 2023. E não é tempo relaxante, é tempo de notificação, comparação social, scroll infinito, consumo de conteúdo em velocidade acelerada, múltiplas abas abertas, múltiplas conversas simultâneas. O cérebro humano não foi feito para processar esse volume de estímulo. E sabe o que acontece quando você força o cérebro a processar estímulo contínuo? Ele consome glicose, consome neurotransmissores, consome atenção e te devolve fadiga mental crônica. Você acorda já cansado porque seu cérebro não teve tempo de limpar o lixo metabólico da noite anterior. E durante o dia, você vive em modo multitarefa, que na verdade é troca rápida de atenção, e cada troca custa energia. No final do dia, você não produziu necessariamente mais, mas gastou significativamente mais energia mental. E o corpo interpreta isso como esforço físico real. Você não está só cansado mentalmente, você está metabolicamente exausto. O terceiro vetor é ansiedade coletiva mais colapso de narrativa. Agora vamos falar de algo que ninguém gosta de nomear. Você vive numa época sem narrativa coletiva estável. Seus pais cresceram com a promessa: estude, trabalhe, quese, tenha filhos, aposente. Essa narrativa desmoronou. E o que sobrou? Incerteza crônica. Clima em colapso. Economia instável. Democracia em xeque. Futuro imprevisível. E o corpo não sabe lidar com incerteza crônica. Ele interpreta como ameaça difusa. E ameaça difusa gera ansiedade basal. Aquela ansiedade que não tem causa específica, mas nunca sai. E ansiedade basal consome energia o tempo todo, mesmo quando você está relaxando, porque o sistema nervoso continua em modo vigilância. Você está gastando energia para monitorar um perigo que nunca chega, mas que você sente que pode chegar a qualquer momento. Resumindo até aqui, você vive num contexto de trabalho precarizado mais identidade produtiva, sobrecarga de estímulo mais fadiga atencional, incerteza crônica mais ansiedade basal. E o corpo responde a tudo isso da mesma forma, modo sobrevivência. E modo sobrevivência não é sustentável. É por isso que você acorda cansado. É por isso que descanso não restaura. É por isso que você sente que algo está errado, mas não consegue nomear. Agora você sabe. E agora vamos para o concreto. Contexto explica, mas hábitos executam. Então, vamos mapear os padrões cotidianos invisíveis que transformam pressão ambiental em colapso energético real. O primeiro padrão é subnotificação de recuperação. Você sabe que precisa dormir 7 a 8 horas, mas você não sabe que precisa de ciclos completos de sono profundo, e isso depende de horário consistente, não dormir quando der, ausência de luz azul 1 a 2 horas antes, temperatura ambiente adequada, mente minimamente desacelerada. E aqui está o problema. Você até dorme 7 horas, mas dorme em horários diferentes todo dia. O corpo não consegue regular ritmo. Fica no celular até fechar os olhos. Cérebro não desacelera. Dorme em quarto quente ou iluminado. Sono não aprofunda. Acorda com alarme no meio de ciclo. Interrupção metabólica. Resultado? Você dorme, mas não recupera. E aí você acorda e pensa: dormi, mas estou exausto. Não é mistério. É biologia respondendo a hábito inadequado. O segundo padrão é alimentação em modo automático. Vamos falar de açúcar e cafeína. Você acorda cansado, toma café mais pão com geleia, pico de glicose, pico de energia, queda abrupta 2 horas depois. Meio-dia, cansado de novo. Almoço rápido, carboidrato pesado, sobremesa. Pico de insulina, sonolência pós-almoço. 16 horas, exausto. Mais café, mais açúcar. Pico, queda. 19 horas, sem energia para jantar direito. Come qualquer coisa rápida, pesada, inflamatória. E à noite? Corpo tenta dormir, mas ainda está processando comida inadequada, mais cafeína, mais açúcar residual. Resultado? Sono raso, acorda cansado, recomeça o ciclo. Você não está sem energia. Você está vivendo num loop de picos e quedas que impedem estabilidade metabólica. E o corpo interpreta isso como instabilidade crônica
e redistribui energia para modo alerta. O terceiro padrão é sedentarismo disfarçado de descanso. Você trabalha sentado, chega em casa exausto, senta no sofá, fica no celular e pensa: estou descansando. Mas você não está. Porque descanso real exige mudança de estado fisiológico, do simpático para o parasimpático, movimento leve para limpar metabólitos, desaceleração mental real, não troca de tela. Ficar no sofá vendo TikTok não é descanso, é continuidade de estimulação em postura passiva. E o corpo? Continua tenso, músculos travados, circulação lenta, mente acelerada. E aí você vai dormir, ainda tenso, ainda estimulado, ainda carregando o dia. E no dia seguinte? Acorda com o corpo pesado, mente cansada. Porque você não descansou, você só parou de trabalhar. O quarto padrão é isolamento social disfarçado de produtividade. Você trabalha de casa, almoça sozinho, responde mensagem no celular, vê amigos quando der, nunca dá, e pensa: estou focado. Mas o corpo humano é um organismo social, e isolamento crônico é interpretado pelo corpo como rejeição do grupo, uma ameaça evolutiva primária. Resultado? Aumento de cortisol, queda de ocitocina e serotonina, sensação de vazio, desânimo, falta de propósito. E você acha que é só cansaço, mas é fome de vínculo real. E essa fome drena energia, porque o corpo gasta recursos tentando processar uma ameaça que não consegue resolver sozinho. Recapitulando, você vive num contexto brutal, mas também vive hábitos que amplificam o impacto desse contexto. Sono sem recuperação real, alimentação em montanha-russa metabólica, sedentarismo disfarçado de descanso, isolamento social crônico. E aí você olha para o espelho e pensa: tenho 30 anos. Por que estou assim? Agora você sabe. E agora vamos para a intervenção. Você não vai consertar o sistema, mas você pode redesenhar sua relação com ele. E redesenhar não significa rotina perfeita, significa intervenções pequenas, estratégicas, sustentáveis. A primeira intervenção é estabilidade de ritmo maior que quantidade de sono. Não tente dormir 8 horas um dia e 5 horas no outro. Escolha um horário fixo para deitar, mesmo que não durma imediatamente, e um horário fixo para acordar, mesmo no fim de semana. Ritmo consistente regula cortisol, melatonina, temperatura corporal. E corpo em ritmo estável gasta menos energia para se manter funcional. Resultado? Mais energia disponível durante o dia. A segunda intervenção é estabilidade glicêmica maior que dieta da moda. Não precisa de detox. Não precisa de low carb extremo. Precisa de glicose estável ao longo do dia. Como? Café da manhã com proteína mais gordura boa. Ovo, abacate e iogurte natural. Almoço com verdura mais proteína mais carboidrato complexo. Não pão branco ou macarrão puro. Lanche da tarde. Castanha, fruta com pasta de amendoim sem açúcar adicionado. Jantar leve, cedo, 2 a 3 horas antes de dormir. Glicose estável é igual a energia estável. E energia estável é igual a mente mais clara, mais corpo menos reativo. A terceira intervenção é movimento leve diário, maior que treino pesado inconsistente. Você não precisa de academia 5 vezes por semana. Você precisa de 10 a 20 minutos de movimento leve, todo dia. Caminhada, alongamento, subir escada. Movimento leve ativa a circulação, limpa metabólitos, regula o humor. E não custa energia, gera energia. Porque tira o corpo do modo travado e coloca em fluxo. A quarta intervenção é vínculo real semanal maior que rede social diária. Uma vez por semana, encontre alguém pessoalmente, olho no olho, conversa real, sem celular na mesa. Ocitocina sobe, cortisol cai. Sensação de pertencimento retorna. E pertencimento não é luxo, é necessidade fisiológica. A quinta intervenção é desaceleração intencional antes de dormir. 1 hora antes de dormir, desligue notificações, tire o celular do quarto. Sério, leia algo analógico, escreva no papel, tome banho morno. Cérebro precisa de rampa de desaceleração. Ele não consegue ir de 100 para 0 em 5 minutos. E se você força, ele não aprofunda sono.
E se não aprofunda sono, você não recupera. Essas intervenções não são hacks milagrosos. São ajustes estruturais mínimos que permitem ao corpo sair de modo sobrevivência. E quando o corpo sai de modo sobrevivência, energia volta, clareza volta, consistência volta. Não de uma vez, mas aos poucos, e de forma sustentável. Então, o que está acontecendo com a energia dos trintões brasileiros? Simples. Você herdou todas as pressões das gerações anteriores e ganhou novas. Trabalho precarizado, sobrecarga de estímulo, incerteza crônica, hábitos que amplificam tudo isso. E o corpo, que continua sendo o mesmo de sempre, entrou em modo sobrevivência. E modo sobrevivência não é sustentável. Mas aqui está a parte que importa. Você não precisa consertar o sistema. Você precisa redesenhar sua relação com ele. E isso não é autoajuda rasa, é biologia aplicada. Ritmo estável, glicose estável, movimento leve, vínculo real, desaceleração intencional, pequenas intervenções, grandes mudanças sistêmicas. Porque quando você tira o corpo de modo ameaça, ele redistribui energia. E você volta a sentir clareza, consistência, autonomia. Não porque você se disciplinou mais, mas porque você entendeu o jogo e parou de jogar contra você mesmo. Você tem 30 e poucos anos. Você deveria estar no auge. E você pode estar. Mas não nos termos que te venderam, nos seus termos, com o seu corpo, no seu ritmo. Decodificando o corpo moderno. Até o próximo.